Boa tarde. Boa tarde, mulheres. Sejam bem-vindas a mais uma live. Estamos iniciando o mês de março com a série. Só um momentinho. Estou de volta. Boa tarde, sejam bem-vindas. Sejam todas bem-vindas a mais uma série de lives que vamos iniciar agora no mês de março. Mês de março, mês das mulheres. Quero iniciar parabenizando a todas nós por esse mês, né? Nós sabemos que não é só um dia, que é o nosso dia amanhã, mas é todos os dias, né? Todos os dias é o nosso dia quando nos levantamos e decidimos ser mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Sejam bem-vindas, Maiara, minha mãe. E esse mês nós vamos falar sobre as mulheres que nos inspiram, né? E hoje, em específico, enquanto o pessoal vai entrando, se quiser, pega o aviãozinho aí, ó, manda para suas amigas, para quem você acha que pode ser abençoada com essa live. E hoje nós vamos começar falando de uma mulher assim, que ela é muito especial. Todas as mulheres da Bíblia, todos os personagens da Bíblia, né? A Bíblia toda é especial e não há nada que a gente possa descartar. É tudo aproveitável, é tudo muito assim, muito rico, né? Então, assim, é a palavra de Deus para nós, né? Então, assim, em todos os momentos a gente vai tirar um aprendizado, é o nosso manual de vida. Mas, em especial, hoje nós vamos falar sobre Débora, uma mulher que foi resposta para o seu tempo. Amém? Então, vamos lá. Quero agradecer a todas que estão aqui, a vocês que ainda vão ver essa live, assistir depois, sejam muito bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar sobre Débora, né? E durante muito tempo, antes da gente falar sobre Débora, em especial, vamos dar uma recapitulada, né, na questão da mulher no Antigo Testamento, né? Durante muito tempo, as mulheres foram silenciadas, né, e limitadas na sua participação na sociedade, na igreja. Mas Deus sempre teve um plano para nós, para nos colocar no nosso lugar, para nos reposicionar, né? Como foi na vida de Débora. Débora, ela era uma mulher trabalhadora, né? Esforçada, uma mulher diligente, que não se conformava com a situação do seu país, da sua nação, as circunstâncias ao seu redor, né? E ela atende a um chamado do Senhor. Não tem isso especificado na Bíblia, mas se ela está e ela tem a participação na história, significa que ela atendeu ao chamado do Senhor, né? Ela era uma mulher que decidiu fazer a sua parte de maneira diligente, com responsabilidade, né, com esforço, e trabalhou e serviu ao seu povo, à sua nação, cumprindo o seu propósito, o propósito que Deus tinha para ela, e ela fez parte da história de Israel, né? A Bíblia fala que Débora, ela era casada, né, com um homem chamado Lapidote. Então, esse nome Lapidote, no hebraico, significa chama acesa, ou seja, tocha de fogo, né? Isso simboliza uma mulher que ela era casada com o fogo da presença de Deus. Olha só, o marido dela tinha esse nome, e tinha esse significado, o nome do marido de Débora, né? Uma tocha de fogo. Então, assim, era uma mulher que era casada com fogo, com a presença de Deus. Amém? E ela era comprometida com a presença de Deus, né? E ela fez tudo para quê? Para estar na presença de Deus e para cumprir o seu propósito, a sua missão. E ela era uma profetisa,
né? Uma mulher que olhava para Deus, uma mulher que ouvia Deus, que era sensível à voz de Deus, porque senão ela não estaria fazendo o que ela fazia. E a gente para pensar um pouquinho naquela época, uma mulher ser juíza, né? E ela foi a única mulher juíza no contexto histórico de Israel. A única mulher que atuou como juíza ali, como profetisa, foi Débora. Ou seja, era uma mulher que, mesmo as convenções, mesmo os protocolos, mesmo o costume da época, não pôde calar a sua relevância, né? O tanto que ela era uma mulher cheia da presença de Deus, direcionada pela voz de Deus, sensível à voz de Deus, que aquela nação escolheu ela para ser uma diretriz, uma voz profética que traz direção, que traz orientações para um povo num tempo específico. Então nós vamos ler lá em Juízes 4, a história de Débora está relatada no livro de Juízes, no capítulo 4 e no 5, tá? Depois vocês não vamos ler tudo, porque senão vai ficar, pode ficar um pouco, deixa eu acertar aqui um pouquinho, isso, que pode ficar um pouco extenso, né? Mas a gente, só um momento, a gente vai, vou aumentar um pouquinho aqui a luz. Então, tá no livro de Juízes, no capítulo 4 e 5. Não vamos ler tudo, senão a gente vai se estender demais, né? Mas vocês em casa podem ler, eu recomendo essa leitura, é muito bonita, é muito rica a história de Débora, né? Então, lá em Juízes 4, no versículo 4 ao 5, fala assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, ou seja, eles deram nome à palmeira, né? Ela se sentava debaixo de uma palmeira e Israel colocou o nome daquela palmeira de Débora como uma referência ao lugar dela ali, né? Nos montes de Efraim, então era em cima dos montes. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Olha só, o povo de Israel procurava ela, Débora, uma mulher, para que ela pudesse decidir as suas questões, né? Trazer uma direção, um aconselhamento, um norte, uma palavra profética, isso tudo vindo de Deus, né? Então, para a gente ver a relevância que Débora tinha na sua época, no seu contexto, entre o seu povo. E qual que era a função dos juízes, né? Nessa época? A gente viu que depois que depois que temos o Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés, depois Moisés morre, aí vem Josué, a entrada em Canaã, e eles não tinham Deus. Perdão, eles não tinham rei, eles tinham Deus, sim, não, graças a Deus. Eles não tinham um rei, né, que os liderasse. Então, quem fazia isso, quem trazia as direções para o povo de Israel nessa época de juízes, eram os profetas e os juízes, né? Ainda não tinha se estabelecido os profetas ainda, então ainda eram os juízes. Então, eles eram homens que traziam uma direção, um aconselhamento, meio que fazia aquele papel que Moisés fazia antes, né? Moisés, depois Josué, Arão. Então, esses juízes eram levantados em épocas, né? O livro de Juízes vai contar a história de vários juízes, né? Que eram levantados em épocas, estratégias que o povo precisava de uma direção de Deus. Por quê? Porque era sempre aquilo. O povo de Israel sempre teve essa mesma dinâmica. Eles viviam, eles estavam com Deus, na presença de Deus, seguiam seus mandamentos, seguiam seus mandamentos, as suas ordens, né, as ordenanças de Deus, e passavam um tempo, esse povo se corrompia de novo, né? Voltava a se aliançar com outros povos, e aí eles absorviam a cultura, a religião, né, os outros deuses, e desagradava o coração do Senhor. E o que o Senhor fazia?
trazia um juízo, um jugo sobre aquele povo, o povo de Israel, para eles voltarem a Deus. Era a forma que Deus tratava o povo de Israel naquela época. Então, a gente vê aqui no livro de Juízes que ele começa assim, ó. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim o Senhor entregou-os na mão de Jabim, rei de Canaã, que tinha um comandante Sísera, né? Então, para quem está chegando aí agora, vou fazer uma ressalva aqui. Estamos falando sobre Débora, né? Uma mulher que foi uma resposta para o seu tempo. Seja bem-vinda, Adriana. Deus abençoe a vida de cada uma que está aqui. Então, vamos prosseguindo. O povo de Israel, então, né? Caía saía novamente da presença de Deus. Deus entregava eles nas mãos dos cananeus ou dos inimigos, né, de outros povos, e aquele povo ali oprimia, trazia opressão, jugo, sofrimento ao povo de Israel, para o povo de Israel voltar o seu coração novamente a Deus. E é assim a história de Israel todinha, né? E eu vejo assim, é muito igual a nossa história também, né? Muitas vezes nós temos que passar por umas situações que a gente acha que é o inimigo, é o diabo, não, é o Senhor nos trazendo de volta ao coração dele, né? Nos resgatando de novo. Então, vamos lá, prosseguindo na história de Juízes. Então, os juízes, eles foram líderes levantados por Deus para governar o povo de Israel e guiar Israel por um tempo, antes da era dos reis, né? A gente ainda não tinha os reis, então eram os juízes. E Débora se destacou como a única mulher. Bom, ao menos é o que está escrito na Bíblia, né? Se teve outras e a Bíblia não, e o Senhor não permitiu que a história delas estivessem aqui, a gente já não sabe. Mas a única mulher relatada na Bíblia com esse cargo de juíza, que ocupou esse lugar, né, de autoridade, foi Débora, né? Então, os israelitas estavam há 20 anos sob o jugo dos cananeus, né? O rei de Jabim e seu comandante do exército Sísera, que era um homem estritamente audacioso, e ele tinha um grande arsenal bélico, ou seja, de armas que era à frente do seu tempo naquela época, né? A Bíblia fala que tinha 400 carros de ferro. Naquela época, era uma coisa assim, seria mais ou menos para nós hoje correspondente a quem obtém aí não posso citar nome, mas quem obtém aí a inteligência, né, artificial, quem é o dono, quem criou a inteligência artificial, essa internet 5G, 4G, seria mais ou menos representando assim a tecnologia mais avançada da época, né? Então, lá em Juízes 2:16 fala assim: então o Senhor levantou juízes para livrar os israelitas das mãos daqueles que os atacavam, né? Então vai ter vários juízes aí descritos. Nós vamos se atentar hoje à história de Débora. Então, Débora, vamos ver as características dela. Débora, ela era uma mulher líder, como eu já falei, e uma profetisa, né? E ela transmitia o quê? A vontade de Deus, a direção de Deus para aquele povo, para aquele tempo, né? A sua sabedoria, o seu discernimento era reconhecido por todos, senão eles não a teriam dado essa voz, né, sobre Israel. A palavra profetiza, no hebraico, significa neviá, tá? Que é mulher chamada por Deus para transmitir as suas palavras e as suas revelações. E ela era uma líder também, né, do povo. Ela era trabalhadora e diligente. Segunda característica, trabalhadora e diligente. O nome Débora, gente, significa, eu não sabia disso, achei muito interessante quando eu descobri isso. O nome Débora, quando eu ouvi, né, na verdade, significa abelha em hebraico, tá? E, ou seja, vamos pensar numa abelhinha, né? Trabalho e diligência, né? Uma mulher trabalhadora, produtiva, né? Mas o nome abelha, no hebraico também, porque a gente pega Débora, significa abelha. E abelha é devorar, né? Devorar. Que
significa trabalho árduo e produtividade. Então, casou, né? Deu tudo certo. Então, era uma mulher trabalhadora, uma mulher que não se esquivou do chamado dela, e ela fazia isso com diligência, com sabedoria, com produtividade. Era uma mulher produtiva, né? E que cumpriu o seu propósito, aquilo que Deus entregou para ela. Terceira característica de Débora. Então, Débora, ela era comprometida com Deus, né? E nós vamos voltar um pouquinho no que eu já falei sobre o esposo dela, né? Ela tinha uma relação muito profunda com Deus, né? E então era descrita como uma mulher casada com fogo, porque lapidote, como eu já falei, era o significado de lapidote era tocha acesa, né? Chama de fogo. Então, assim, trazendo para a simbologia, mostra que ela era uma mulher que era casada com a presença de Deus, era uma mulher que era profunda na presença de Deus, que ela era sensível à voz do Senhor. E o mais interessante, gente, que eu achei ao ler, ao estudar a história de Débora é o seguinte: era uma mulher que teve um papel muito relevante, tinha um papel relevante no seu tempo, o que não era comum as mulheres ter esse papel de liderança, né? Até então. Mas, assim, o importante é que a Bíblia e o Senhor, ele nos conhece e ele sabe de realmente todas as coisas. Deus é soberano. Isso aqui que eu vou falar demonstra a soberania de Deus. Olha só, se na Bíblia não tivesse descrito que ela era uma mulher casada, e ainda por cima trazendo o significado do marido dela, poderia trazer para nós uma má interpretação, né? De sermos, de termos influências e cargos. Nós vamos falar isso um pouco mais para frente, hoje ainda, mas desvinculado de uma autoridade masculina. Então, quando a Bíblia traz isso, né, que o Senhor permite, faz questão de ser colocado que Débora era uma mulher casada, ainda por cima casada com o fogo, com a chama de fogo, ou seja, demonstra para nós que ela estava num lugar de relevância, ela estava num lugar de influência, de referência para Israel, ela era uma voz profética para aquele povo, ela era uma líder, trazia uma direção, mas ela estava sob a autoridade de uma figura masculina. Então isso traz assim muito sobre a soberania de Deus, que ele é soberano, porque se ele não tivesse trazido isso para deixar isso claro na sua palavra, hoje com certeza a história de Débora seria pretexto para muitas heresias no nosso meio, né? Então, assim, ela era uma mulher que tinha toda essa relevância, mas mesmo assim, ela era uma mulher que estava debaixo da submissão, da autoridade de um homem. Não conta quem era Lapidote, o que ele fazia, qual era a influência dele, não cita. Mas cita que ele era o esposo dela, ou seja, ele exercia autoridade sobre ela. Então, se ela estava onde ela estava, é porque ele a abençoou para estar ali. Né? Então, assim, isso traz para nós uma reflexão muito importante, né? Quarta característica de Débora, então retomando um pouquinho, né? Para a gente não se perder. Era líder e profetisa. Ela era trabalhadora e diligente, comprometida com Deus. E ela também, gente, assentava-se em um lugar elevado, né? A Bíblia fala que ela sentava nos montes de... Deixa eu ver aqui o nome do monte. Os montes de Efraim. E nesses montes de Efraim, ou seja, por cima onde estava a cidade ali de Israel, onde acampava o povo de Israel ali, acima daquilo tinha os montes de Efraim e ela se sentava ali numa palmeira. E a Bíblia descreve a palmeira de Débora, né? Que eu já falei um pouquinho aqui, me antecipei. Ou seja, eles denominaram a palmeira como o nome dela para uma referência, né, daquele lugar. Então, ela era uma mulher que estava numa terra frutífera,
né? Ela sentava sobre uma terra frutífera, ela estava por cima ali de Israel e observando, e ela vivia numa região alta, né? Para que as pessoas pudessem subir para falar com ela. Ou seja, mostra que ela era uma referência, ela exercia uma autoridade, né? Então as pessoas subiam ali de Israel para falar com ela, para pedir direção, aconselhamento, em uma posição elevada. Ou seja, ela tinha uma visão por cima de Israel, né? Ou seja, isso demonstra o quê? Que ela tinha um olhar, uma visão acima da circunstância. E ela estava mais próxima à voz do Senhor. Me lembrou muito também a questão da tenda do encontro. Quem participou aqui das primeiras lives, eu fiz a série, né, sobre o lugar secreto, que eu falei sobre a tenda do encontro. Então, assim, que Moisés saía para fora do arraial para ouvir a voz de Deus. Débora também se sentava num lugar elevado para ouvir a voz de Deus e ele trazer conselhos para aquele povo. Aí mostra também nós que devemos nos retirar dessa agitação, de calar as vozes externas para a gente poder ouvir os direcionamentos do Senhor para nós, né? Então ela tinha um lugar privilegiado, né? Uma visão privilegiada de Israel, então ela tinha uma visão acima das circunstâncias, né? Então assim, quando a gente volta para esse lugar secreto, quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente decide fazer a vontade de Deus, nós nos elevamos, né, da circunstância, não que nos elevamos a ser melhores do que as outras pessoas, não é isso, mas nos elevamos da posição da circunstância, daquilo que está ao nosso redor, e nós temos o quê? Uma visão acima das circunstâncias. Então nós estamos mais próximos de Deus, nós ouvimos com mais facilidade a sua voz, nós discernimos mais, né? Temos mais entendimento das suas direções para nós. Então assim era Débora, né? Ela tinha um olhar acima das circunstâncias. Por isso que muitas vezes as pessoas subiam para pedir conselhos para ela, e por ela estar nesse lugar, ela conseguia entender. Já viu quando a gente fala assim, você está numa situação muito aflita, você está muito confusa, você não consegue entender. Quando você procura alguém de autoridade sobre a sua vida, que está fora do seu círculo ali, que está fora ali do problema em si, né? Que não está vivendo o problema ali com você, que está fora do seu círculo, que representa uma autoridade, parece que traz uma luz, uma clareza, né? E a gente tem uma certeza, um maior discernimento para tomar uma decisão, para colocar os pensamentos em ordem. Então é mais ou menos nesse sentido. Quinta característica de Débora. Débora era uma mulher que levantava homens. Olha só. Débora, ela foi usada por Deus para levantar um exército. Eu vou ler para vocês aqui, lá em Juízes 4, né? Juízes 4:8. Baraque fala assim para ela: se você for comigo, eu irei. Mas se não for, eu não irei. Então, assim, tinha um contexto de guerra ali contra os cananeus, né? E eles tinham esse comandante Císera, que tinha 400 carros de ferro, que na época significava a tecnologia de ponta, né? Seria mais ou menos uma guerra assim, Brasil contra Japão, em questão de tecnologia, tá? Então, era um desafio muito grande. E ela convoca, né, o Baraque, que era o líder do exército de Israel, para dar uma direção para ele, né? Ela fala lá em Juízes 4, do 6 ao 7. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena: vá, leve com você 10.000 homens de Naftali e Zebulon. Viu que ela deu a direção correta. Ela só não falou, pega seus exércitos. Não, ela trouxe direção, foi pontual.
que tipo de homem que era para ele levar para essa guerra, quais homens específico, a quantidade de qual tribo, ou seja, mostra aí uma mulher que realmente tinha a direção de Deus, ela carregava a direção de Deus com ela, né? Então vai lá, leve com você 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e conduza-os ao monte Tabor. Farei que Sísera, o comandante do exército de Jabim dos cananeus, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e o entregarei em suas mãos. Isso era Deus falando através da vida dela. Então a gente vê que bênção, né? Quando nós mulheres nos posicionamos para ouvir a voz de Deus, para ser boca de Deus, aonde nós estamos, que trazemos direções pontuais, direções assim assertivas para um povo, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então ela foi chamada, ela recebeu o seu chamado à batalha, né? Na verdade, ela chamou os homens para a batalha. Então ela levantou o exército, porque eles estavam temerosos, né? Eles estavam com medo, porque tinha 20 anos que eles estavam sendo oprimidos pelo povo de Canaã, pelos cananeus, né? E aí chegou Sísera com esse armamento todo, eles ficaram com medo e foram buscar auxílio de Débora, né? E aí, gente, igual eu li lá no versículo 8, o Baraque, né, pra gente ver que eles estavam temerosos, ele falou assim, se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Gente, pensa, eles eram soldados que eram treinados para a batalha, e eles se colocam na dependência de uma mulher, mas era porque na dependência de uma mulher? Não. Eles se colocam na dependência do que aquela mulher carregava. O que ela carregava? A presença de Deus, a direção de Deus. Então, se não é porque ela mandou eles irem ou eles fazerem assim, não, é porque eles identificavam nela uma voz, uma direção de Deus. Tá vendo que há uma diferença? Quando a gente quer falar com a nossa própria voz, do nosso eu, que a gente quer mandar, que a gente quer manipular a situação de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com aquilo que a gente entende, para sair do nosso jeito. É diferente quando a gente carrega uma voz profética do Senhor, não importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é jovem, a autoridade que você carrega na palavra de Deus é o que te autoriza, é o que as pessoas olham para você e falam assim, eu sigo aquela mulher, eu escuto aquela mulher tem autoridade sobre a minha vida, eu paro para ouvir ela, eu sei que as direções dela são assertivas, porque você carrega, você é submissa. Lembra que ela é casada com fogo e que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Então ela carrega a direção de Deus. É muito forte, né? É muito forte. Então assim, traz muito ensinamento para nós. A sexta característica ainda falando um pouquinho sobre essa questão de levantar homens, né? As mulheres que Deus usa, né, assim como Débora, são mulheres que sabem afirmar a identidade dos seus homens, da figura masculina que está ali ao seu redor. O seu marido, os seus filhos, né? Os seus líderes, os seus chefes, aonde ela está. Ela é uma mulher que levanta um exército de homens, ela tem uma voz que levanta os homens, ela traz ânimo, ela é uma voz profética, né? Então Débora, ela não deu apenas uma ordem, mas ela também acompanhou Baraque, né? A sétima característica de Débora é a coragem dela. Ela podia ter muito bem ter falado, não, o Senhor já prometeu para vocês, ó, que Deus acabou de falar para vocês, que é para vocês irem, fazerem dessa forma, que Deus vai entregar o exército dos cananeus nas mãos de vocês. Mas ela não fugiu da guerra.
né? Porque ele fala, se você for, eu vou. Se você não for, nós não iremos. Então ela fala assim, não, tá bom, eu vou, né? Então ela não somente deu a ordem, vai lá e faz, né? Ela foi junto, né? Mas esse ir dela foi um ir diferente, né? Por muito tempo eu não tinha esse entendimento e foi assim, estudando e debruçando nessa história que eu consegui entender que ela não lutou. Em nenhum momento fala que Débora pegou em arma. Em nenhum momento falou que Débora lutou, combate, corpo a corpo, né? Ali na linha, no fronte de guerra com o exército. Não. Ela acompanhou eles, né? O papel dela, a todo momento, agora que eu vou imaginar também a situação, e você também aí usa a imaginação, que ela foi ali ao lado, né, dando ânimo para aquele exército. O Senhor é com vocês, vocês são capazes, Deus já deu a ordem, vocês já são mais que vencedores. E ela foi ali o papel dela era uma voz profética de ânimo, de levantar, de trazer força, né, de trazer coragem para aqueles homens, né? Então ela foi um suporte para aquele exército. Em nenhum momento falou que ela entrou na frente e lutou e foi na frente de todo mundo e matou homem e pegou em arma, em espada. Não fala isso, a Bíblia não relata isso. Mas fala que ela foi. Olha o que ela fala. Ela fala assim, ó, no versículo 9. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, ou seja, do medo dele, de Baraque, né, da falta de confiança, né, mas por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Vocês vão vencer a batalha, mas a honra não será sua. Cadê, gente? Perdi. Porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Olha lá, ela foi com ele no lugar onde ela mandou. E ele convocou Zebulon e Naftali, os 10.000 homens, e seguiram a Débora, e que também foi com ele. Então ela foi com ele na hora de fazer a convocação dos homens, né? Ela falou assim, eu vou com você, mas para você ficar sabendo que vocês vão ganhar, a vitória já é de vocês, o Senhor já garantiu, mas pela sua insegurança, pelo seu medo, pela sua falta de confiança, Deus vai entregar, a honra não vai ser de vocês, vai ser de uma mulher. E por muito tempo eu achei que ela estava falando de si mesma. Mas aí é o assunto para a próxima live, que é a próxima mulher que nós vamos ver, que nós não vamos encerrar não vamos encerrar a história aqui desse capítulo de Juízes, porque Deus vai entregar a honra para outra, a honra dessa guerra vai ser dada a outra mulher. Amém? Então assim, esse versículo mostra para nós o quê? Quantas vezes ao nosso redor, para quem é casada, para quem é filha, os homens que estão ao nosso redor, né? Nossos esposos, pais, nossos chefes, nossos líderes, nossos pastores, estão desanimados, porque é normal, não vamos chamar aqui Baraque de covarde, ele era um covarde, não é isso, é normal, se a gente olhar a situação, pensa, eles lutavam com espadas, né, com armas assim, podemos dizer, artesanais, e chega um povo, né? Chega Sísera com 400 carros de ferro. Olha a diferença, o poder disso, né? Então, assim, é normal, muitas das vezes, nas situações da vida, os homens, né, que estão conosco, nossos esposos, nossos pastores, nossos filhos, eles têm medo. O medo, ele faz parte, né? E aí muitas vezes a falta de confiança, né? Talvez a gente não sabe qual é essa história a história de Baraque, como é que foi, né? A gente não tem essa informação.
Mas quantas vezes os homens que estão ao nosso redor, aqueles que Deus nos colocou na missão de sermos apoio a eles, para estarmos ao lado dele, quantas vezes eles estão desanimados, eles estão temerosos, eles estão inseguros, eles estão com medo. E quantas vezes nós, enquanto mulheres, eu falo isso a começar de mim, quantas vezes nós, ao invés de carregar essa palavra profética, trazer esse ânimo para esses homens, o que a gente faz? A gente termina de matar eles no campo de guerra, no campo de batalha. Quantas vezes a gente vê o nosso esposo desanimado, cansado, triste, e a gente vai lá e, como diz a palavra, termina de amassar a cana quebrada. Com a nossa falação, com a nossa murmuração, com as nossas exigências, você tem que dar conta. Débora podia ter muito bem falado, meu filho, isso é obrigação sua. Você que é homem, vai lá lutar por Israel. Né? Mas ela não fez isso. Ela deu orientação, ela foi junto, ela esteve ali do lado. Você pode, vocês conseguem, vocês são capazes. E é esse o nosso papel. Né? É esse o nosso papel, de apoiar aqui os homens que estão ao nosso redor. Né? Não importa se é o esposo, como eu já falei. Então, assim, de construir, vocês que são, não sou mãe ainda, mas vocês que são mães, né? De construir essa identidade forte no filho de vocês. Vocês podem, vocês são capazes. Lógico que a gente sabe que a masculinidade vai ser construída a partir daquilo que os filhos, principalmente os filhos homens, vão olhar o exemplo do pai. Mas o nosso papel de mãe, de mulher é o quê? Você pode, você consegue, você é capaz, o Senhor está com você, o Senhor já te fez mais do que vencedor. Isso exatamente, igualzinho a mulher de Jó. Muitas vezes nós não somos Débora, somos a mulher de Jó. Ah, olha a sua situação que você está, amaldiçoa esse Deus seu aí, morre de uma vez, desiste disso. Abandona isso que você tá lutando. Para que você tá lutando com isso? Né? Para que você tá insistindo nessa guerra? Para que essa... Lá, você não tá vendo que você não dá conta disso? Quantas vezes essa é a nossa fala? Né? E Deus não nos chama para ser como a mulher de Jó. A mulher de Jó, depois ela viu. Eu entendo que ela aprendeu. E também ela tinha as amarguras dela para ela falar isso. Mas assim, não importa. Né? Deus nos chamou para sermos Déboras, mulheres que levantam os homens, mulheres que carregam uma palavra de ânimo, de direção, de conselho. Não é uma palavra de manipulação, entendam diferente. Não é uma palavra de manipulação, porque tem aquele papo assim, quem manda aqui sou eu. Isso não é de Deus. Você pode trazer direções para o seu marido, você pode trazer palavra profética para o seu marido, mas não é você quem manda. Quem foi na frente lutar a guerra, a batalha, foi Baraque. E muitas vezes a gente está cansada, por quê? Porque a gente está tomando as armas de Baraque, a gente está pegando as armaduras, tudo de Baraque, a gente está indo para frente da guerra e a gente está se desgastando, está morrendo na frente da guerra, tomando o lugar desse Baraque. E aí depois a gente vem exigir que o Baraque se posicione. Mas como? Sendo que você já tomou a frente da gente, não vê Débora pegando as armas, indo pra frente e fazer, não, quer saber, já que você não consegue, você é um fraco, eu é que vou, pode deixar que eu resolvo isso, Deus tá comigo, eu vou dar conta. Você não vê Débora falando isso, ela vai ao lado, incentivando, você pode, você consegue, vocês são capazes, o Senhor está com você, é Deus que te capacita, meu filho, vai nessa guerra, Deus já deu a ordem, vence o seu medo, vence a sua insegurança, vence a sua tristeza, vence esse pessimismo, vai vencendo tudo, Deus está com você. Então, assim, esse é o nosso papel de esposa, principalmente aqui agora, falando para nós que somos casadas de esposa, né? Para quem não é casada também, você que é filha,
ter esse papel na vida do seu pai, dos seus líderes, né? Então é isso, gente. A coragem de Débora, né, foi que marcou essa situação dessa luta, dessa guerra, né? Então, assim, trazendo para nós hoje, como que a gente pode aplicar essas características, né, de Débora na nossa própria vida, né? Como que a gente pode trazer isso de ser corajosa, de ser essa mulher que carrega direção, que carrega uma palavra assertiva, mas a gente só vai ser essa mulher se a gente estiver sentado em lugares altos. Em lugares altos. O Senhor tem uma palmeira para você, Débora. Em lugares altos, na presença dele. Casada com fogo, com a presença do Senhor. Não tem como a gente ter essa palavra profética, a gente ter essa palavra de direção, de discernimento, de sabedoria, que é diferente da murmuração, da palavra de manipulação. Não tem como a gente ter essa palavra se a gente não estiver sentado nos lugares altos, na presença de Deus, debaixo da submissão do lapidote, debaixo da submissão daquele que o Senhor colocou sobre a autoridade masculina sobre a nossa vida. Eles são autoridades sobre nós. A nossa missão, o que é submissão? Submissão. Submissão, ela é muito diferente de subserviência, tá? De inferioridade. Muitas vezes eu escuto muitas mulheres... Desculpa. Muitas vezes eu escuto muitas mulheres falando que mas meu marido não me trata desse jeito, ele pensa que eu sou inferior, que eu sou incapaz, ele me trata na posição de subserviência. Mas porque muitas vezes nós não conseguimos identificar essa posição de submissão, que é diferente de subserviência, entendeu? E tudo isso é construído aonde? Nos lugares altos, na presença de Deus. É lá nesse lugar que Deus vai nos... Por isso que eu comecei esse ano falando sobre o lugar secreto. Não tem como a gente fugir desse assunto. Eu não sei se esse assunto me persegue. Eu sinto que é a mensagem que eu tenho que falar sempre. Vocês podem perceber, sempre a gente fala, a gente vai terminar nisso. Porque a gente dá voltas e voltas, a gente volta no lugar secreto, na presença de Deus, porque é aí que nós somos tratadas, curadas, restauradas, e que nós conseguimos colocar nesse lugar de submissão, e aí o nosso esposo, ele consegue identificar o nosso lugar de submissão, que estamos posicionadas nesse lugar de submissão e não de subserviência, né? E aí eles vão entendendo, e aí Deus vai trabalhando também na vida deles. Mas se a gente fica nesse lugar de murmuração, ou se no lugar também de vitimização, nunca vamos ser vistas como uma voz profética dentro da nossa casa. Os nossos atos, quem somos, é que nos respalda para carregar essa voz profética, entendeu? Então não é o que eu falo que eu sou, né? Não é o lugar que eu falo que eu sou. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Não. É quem você de fato é através de Deus. Deus na sua vida e faz de você ser uma mulher que carrega uma voz profética, que ocupa o seu lugar posicionada de submissão e é identificada como uma líder ali na sua casa também, tá bom? Então a submissão bíblica, ela não significa inferioridade, tá? Mas uma parceria harmoniosa refletindo o relacionamento de Cristo com a igreja, tá? Então, assim, e é sobre essa palavra profética que nós devemos carregar, né? Cada uma de nós,
mulheres, podemos exercer esse papel profético. Ah, mas eu não recebi dons de profecia. Isso é diferente. Mas você tem autoridade a partir do momento que você busca intimidade com o Senhor. Você carrega ali uma palavra profética, né? Alinhando as suas palavras com as suas ações à vontade de Deus. Porque se você estiver alinhado à vontade de Deus, tudo que sai da sua palavra vai ser palavra profética, porque vai ser palavra de Deus. Tudo que você fizer vai ser profético, porque vai vir de Deus. Então, quando a gente está alinhada com o Senhor, tudo flui, entendeu? Então, a gente não precisa ficar lutando por uma voz. A gente não vê Débora lutando por uma voz, a gente não vê Débora disputando um cargo, mas em outros meses aí para frente nós vamos falar sobre o papel do homem e da mulher, que eu vejo que é muito necessário nós entendemos hoje o papel do homem e da mulher. Por quê? Porque a gente vive num mundo, né, globalizado, e num mundo que tem diversas ideologias que muitas vezes deturpou o papel do homem e da mulher na família. Por isso que a gente vê assim, estamos vivendo o colapso da família e automaticamente o colapso da sociedade em si, dos valores, das estruturas sociais estão sendo abaladas, estão sendo destruídas. Por quê? Porque estamos vivendo uma deturpação de papel. É mulher vivendo papel de homem, é homem vivendo papel de mulher. E aí isso causa uma confusão. Aí vem criação de filhos, vai criando tudo invertido, né? E aí vai para a próxima geração. Então, assim, é muito importante a gente estar atenta sobre esse papel, né? O nosso papel de ajudadora, de auxiliadora, que vai para a guerra com o homem, sim, mas vai ao lado dele, ajudando, apoiando, incentivando ele a pegar as armas, tá vendo? Que a gente incentiva eles a ficar com a parte mais difícil. Uma proteção para nós, a submissão foi uma proteção para nós. Porque Deus nos criou de uma forma psicológica, a nossa psique, o nosso psicológico, ele não foi feito, não funcionamos de um jeito do homem, não funcionamos do mesmo jeito do homem, tá? Emocionalmente, biologicamente, hormonalmente, fisicamente, tá? Não funcionamos do mesmo jeito do homem. Então, assim, nós funcionamos nesse lugar de apoio. Vai, meu filho, você consegue, você pode, você dá conta, Deus está com você, eu tô aqui do seu lado, entendeu? Mas não fomos criadas para estar na frente do exército, pegando guerra, e tem muita mulher aí, pegando em arma, pegando espada, matando gigante que não é para você. Lógico, temos as nossas guerras, temos as nossas batalhas, os nossos gigantes, mas não são aquelas dos homens. Existem guerras, existem batalhas que eles têm que travar. E quando a gente pega essa posição, e isso envolve muitas coisas, e quando a gente assume esse lugar, é muito complicado para nós, porque a Bíblia fala, né, que nós somos mais frágeis, mas não frágeis em questão de não dar conta, mas é mais frágil que temos uma outra funcionalidade psicológica, entendeu? Então, muitas vezes estamos aí cansadas, frustradas, decepcionadas, porque lutamos guerras que não é para nós. Nosso papel é ficar lá do lado do Baraque apoiando ele. Ah, Letícia, mas o meu Baraque não vai. Se eu não for, ele não vai. Não vai, irmã. Não vá. Deixa os inimigos vir com os 400 cavalos para cima dele, que uma hora ele vai reagir. Ah, Letícia, mas você não conhece a realidade aqui em casa, é mais barato que aqui, água com dengue. Você vai para trás que tem isso. Parece água com dengue, parado, tá dando dengue já. Mas por quê?
Porque você acostumou a ir lá e fazer. Você acostumou a ir lá e tomar a frente. Você acostumou ele a isso. Então começa a dar um passo para trás. Começa não é retroceder. Mas às vezes retroceder é de Deus também, viu? Nesses casos, retroceder é de Deus. Se for para você retroceder, pra você sair da frente de batalha, que não é para você lutar, que é para você voltar pro seu lugar de ajudadora, esse retroceder é de Deus sim, tá? Então assim, vai dando um passo para trás, vai voltando, vai incentivando. Ah, mas se eu não for, não faz. Então não vai ser feito. E aí quando ele vê os 400 carros de Císera vindo para cima dele, ele vai tomar uma posição, ou Deus vai permitir que ele seja abatido, muitas vezes, até ele aprender que ele tem que pegar nas armas e ele que tem que lutar. E que você vai estar ali do lado para ajudar, mas você não vai lutar as guerras dele. Amém? Então é isso, irmãs. É isso que o Senhor tinha para nós. Eu sei que é uma palavra dura, é uma palavra de confronto, né? Mas só que é um lugar que quando a gente, de início, é difícil você tirar a mão, você perder o controle, é difícil você confiar que o seu Baraque vai lutar. Mas você tem medo de perder e muitas vezes vocês vão perder mesmo, amém? Vai fazer parte da guerra. Mas se essas perdas forem necessárias para treinar ele, para ele ficar mais forte, para nas próximas ele vencer, tá valendo. Então, assim, quando a gente assume, a gente volta para esse lugar, né, o nosso lugar de auxiliadora, de apoio, de uma palavra diretiva, não manipuladora, de uma palavra diretiva, de uma palavra de suporte, de ânimo, de força, de coragem, de confiança. Tudo isso aí. A gente descansa, porque a gente para de lutar guerras. Então você vai ver que você vai ficar mais descansada. Por mais que talvez você tá perdendo, mas você, nossa, estão perdendo a batalha, mas não é que eu tô mais tranquila? Aprendi a confiar em Deus. Porque muitas vezes a gente vira mãe do esposo, né? Agora falando especificamente para as casadas. E nós não somos mãe deles. Eles têm um pai. Eu vi isso esses dias, achei maravilhoso. Você não tem que orar, você não tem que resolver as coisas para ele. Você tem que orar, Deus, olha lá, ele é seu filho, Deus, resolve com ele. É com ele, Deus, que o Senhor vai resolver. É o que o Senhor tem que tratar com ele, né? Mas amém. Eu entendo que foi isso que o Senhor queria trazer para nós. Então vamos assumir esse lugar de descanso, de estar ao lado e não na frente da batalha. Amém? Que é isso que o Senhor tem para nós, foi para isso que nós fomos criadas. Tudo que sai fora disso, irmã, não é de Deus. Pode vir o pensamento feminista, o pensamento mais filosófico, sociológico, governamental, ideológico, não me importa. A ordem do pensamento. O lugar que Deus fez para nós é um lugar de descanso, é um lugar ao lado, né? Vamos junto para a batalha, vamos muitas vezes sofrer os ataques juntamente, mas quem vai estar na frente é o Baraque, são os Baraques. Amém? Então, gente, vamos orar. Fez sentido para vocês aí? Dá um joinha aí. Amém. Amém. Fez joinha para vocês? Ai, perdão, gente. Fez sentido para vocês? Manda uma cena aí para nós, para mim ver. Se eu não tô ouvindo vozes da cabeça. Não, é isso aí. É de Deus para nós. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora, Pai, diante da Tua presença, a vida de cada mulher que participou dessa live, que vai participar ainda, que vai ser alcançada por essa palavra, Senhor. Que essa palavra possa, Senhor, entrar como uma palavra de posicionamento, Senhor. Posiciona as Tuas filhas. O Senhor tem levantado um exército de mulheres, Senhor, e nós precisamos ser posicionadas
na posição, no chamado que o Senhor tem para nós nas nossas casas, nos nossos trabalhos, aonde quer que sejamos, Senhor, na nossa profissão, na nossa igreja, no nosso ministério. Deus, que nós possamos ser essas mulheres casadas com o fogo, que são mulheres que estão debaixo da submissão de Lapidote, que são as mulheres, ó Pai, que são uma voz profética, umas mulheres que são voz de autoridade, voz de orientação, de direcionamento e não de manipulação. Que toda palavra de manipulação que sai da nossa boca cai por terra em nome de Jesus. O Senhor nos ensina. Que todo espírito de Jezabel, de Vasti, caia por terra em nome de Jesus sobre a nossa vida. E que nós possamos ser mulheres como Débora. Mulheres que levantam um exército de mulheres, de homens e de mulheres também. Mulheres que carregam uma palavra de direção. Mulheres que são pautadas, arraigadas na sua presença, porque sentam nos lugares altos. Em Ti, Pai, em nome de Jesus, é que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Amém, irmãs. Glória a Deus, que bênção. No final da live, nós vamos encerrar já. Daqui a pouco já sobe para o YouTube. Entra lá, compartilha com as suas amigas, com quem você acha que pode ser abençoada com essa palavra. Amém? Para que essa palavra encontre o coração de muitas mulheres. Amém? Para que a gente possa entender o nosso lugar de posição. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até a próxima sexta. Sexta-feira a gente continua o desfecho dessa história. Mas agora vamos passar a bola para outra mulher pontual nessa história aqui de Israel. Outra mulher corajosa. Uma mulher que não titubeou em fazer o que era certo. E nós vamos conhecer a história de Jael na próxima sexta-feira. Amém? Tenha um dia abençoado amanhã. Feliz Dia das Mulheres. Que seja um dia abençoado na vida de vocês. Se você não se compare, não fique esperando, não coloque a sua expectativa no baraque. Coloque a sua expectativa em Deus. Amém? Coloque as suas expectativas em Deus. Se você não receber flores, se você não receber bombom, se você não receber uma mensagem, se você não for levada para jantar fora, não se preocupe. Ore para o Senhor, entregue essa frustração diante de Deus e saiba que o teu Pai, Ele está te celebrando nesse dia 8 de março. O teu Pai Celestial te celebra. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima live. Eu tô querendo fazer live amanhã. Até a próxima live. Tchau, irmãs.